a nossa segunda aula de instalações industriais. Hoje a gente vai abordar os assuntos de primeira lei de Ohm e associações em série, em paralelo e mista. Bem, o que são essas coisas? Gente, a primeira lei de Ohm, ela vai introduzir a ideia de resistência pra gente. Como eu tinha falado na primeira aula, você tem que entender certinho o significado de tensão e corrente para você entender o que é resistência. Na outra aula, eu usei o exemplozinho do circuito elétrico, né? Um polo positivo, um negativo e a corrente circulando com a tensão aqui no meio da pilha. Beleza. O que é resistência nesse meio? A resistência é uma forcinha contrária ao caminho que a corrente está indo. Ou seja, para falar de uma forminha resumida, bem ilustrativa, né? Tem os dois polos, a corrente está vindo para cá, a resistência vai fazer isso. Vai tentar dificultar ao máximo que o elétron atravesse esse caminho que ele está seguindo com a corrente. Entendeu? E a fórmula para a gente calcular a resistência? É a famosa URI. Eu, pelo menos, decorei como URI. Se tiver alguma outra piada, alguma frasezinha, vocês colocam aí nos comentários que eu não conheço. E eu decorei como URI, né? Que é U igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Só isso. Aí, gente, eu coloquei nos slides uma definição que é condutância elétrica. Não se usa tanto, mas é bom saber o que é, né? Condutância elétrica é exatamente o inverso da resistência, tá? Aí a fórmula para calcular eu coloquei no slide, mas é bem raro você pegar uma situação que você vai ter que usar isso. Que é G, que é o símbolo de condutância, igual a 1 dividido por R. Só isso. Condutância é igual ao inverso da resistência. Só isso. Eu só coloquei na fórmula o que eu já falei. Vamos lá, relação de resistores. Gente, a relação de resistores funciona assim, tem 3 tipos, como eu falei. A em série, a em paralela e a mista. A em série, ela é a mais simples. Como que funciona? Essa em série, ela tá falando pelo nome, dá pra gente perceber. Ela é seguida. Uma resistência é seguida da outra. Ou seja, eu coloquei no slide, né? Vocês vão ver que o início de um resistor é o fim do outro. Por quê? Eu tenho um resistor aqui. Esse daqui tá a cabecinha dele. E tem um outro aqui. O que vai acontecer? A cabecinha desse vai dar na bundinha desse. Então, o fim de um é o início do outro é o fim do outro. É isso. A fórmula para calcular. Quando tiver em série, é só você somar o valor das resistências. Ah, esqueci de falar. A resistência, o valor, a unidade de medida dela, a gente chama de ohm. Eu dei esse sorrisinho porque tem umas piadas bem, assim, de mau gosto, mas que eu achei engraçado, pelo menos, né? Pra decorar o símbolo de Ohm. O símbolo de Ohm é tipo uma ferradurazinha. E o meu professor no ensino médio, ele falava que eram homenzinhos, pra não falar coisa errada, porque a gente tava no ensino médio e tal, né? Mas tinha um amigo meu que ficava falando que era chupetinha. É uma chupetinha. E se você for parar pra analisar, parece mesmo. Mas, enfim, gente, a resistência a unidade de medida da resistência é Ohm. Só isso, tá, que eu quero falar. Resistores em paralelo. Gente, a diferença do em série e do paralelo é que, primeiro, o em paralelo vai ter uma formulazinha que você tem que decorar para poder calcular a resistência equivalente. E você não vai ser tão simples igual em série, porque em paralelo, pensa no conceito matemático de paralelo. 2 linhas paralelas, elas estão assim, né? E nunca vão se encontrar.
No conceito de resistor em paralelo, você está querendo dizer o quê quando fala isso? Você está querendo dizer que os dois resistores, eles estão em duas linhazinhas diferentes em paralelo, literalmente igual as linhas em matemática, tá? Um resistor aqui e um aqui. E eles ficam ligados por um... Chega uma hora que eles ligam aqui ou aqui, pra chegar nos dois polos do circuito que você tá mexendo, né? Bem, a fórmula pra você calcular é... Assim, eu vou falar de um jeito que é meio complicadinho, mas depois eu simplifico. É 1 sobre o inverso da soma das resistências. Na verdade, eu falei errado. É 1 sobre um sobre a soma do inverso das resistências. É isso. Falando no conceito matemático certinho, é isso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a resistência, nesse caso, na associação em paralelo, ela é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 e põe todas as resistências que tiver na sua associação. É só isso. Resistores em série paralelo. Gente, esse tipo de associação em série paralelo é a associação mista que eu falei pra vocês. Qual que é a diferença dela e das outras duas? Não tem diferença nenhuma, se você for parar pra ver. Por quê? Primeiro, quando você vai ver uma associação mista, vai ter associação em série, ou seja, vão ter resistores em série e vão ter resistores em paralelo. E para você calcular, resolver o problema que tiver uma associação mista, você vai ter que saber simplificar as associações que tiverem. Por exemplo, se tiver associação paralela, você tem que transformar paralelo numa mista com a fórmula que eu falei agora de pouco, para você depois poder somar todas essas resistências e transformar numa resistência só. É esse o único problema da associação mista, porque vai ter os dois tipos de associação e você vai ter que simplificar a associação paralela numa associação mista e a associação... Desculpa, vai ter que simplificar a associação paralela numa associação em série. E aí, essa em série, você vai ter que somar tudo, que vai chegar uma hora, vai ficar tudo em série, né? E você vai ter que transformar essas em série em uma resistência só, que vai ser a resistência total do seu circuito. Bem, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comenta, deixa o like e se inscreve no canal. Obrigada!